até 7 anos. Crianças até 7 anos que aqui estiverem, pode acompanhar. Voltamos, vamos aplaudir a Jesus. Voltamos aí com a Rede Kids na quinta-feira, no domingo também. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Lembrando, nossa escola bíblica voltou domingo passado, aleluia, que bênção, que tempo precioso e abençoado. Nesse domingo, 9 horas, estaremos juntos também na escola bíblica. Amanhã, encontro das Dorcas, irmãs da terceira idade, e no domingo também, à noite, às 18 horas, o culto de celebração ao Senhor. Quem abriu a Bíblia em Atos capítulo 9, verso 31, sua versão talvez esteja um pouco diferente da minha, eu estou na A, ali também no telão é na A, não é, Sara? Ok, mas acompanha o texto que leremos agora. Atos 9, 31, versículo só, que diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vamos juntos ler mais uma vez, é só um versículo mesmo. Agora vamos ler lá no telão para ficar igualzinho. Todo mundo junto, vamos lá no 3. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Amém. Pode se assentar. Já oramos, e que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é uma igreja referência. A gente vive numa época, amados, tão confusa, uma época com tantas distorções, mutações, a gente não sabe mais o que é o que. Época dos trans, em tudo, né? Você pega um alimento, desde coisas mais simples às mais complexas, a gente não tem uma certeza se aquilo de fato corresponde à realidade. Então, uma época como essa, é muito difícil encontrar referências. A quem eu vou olhar? O que é que eu posso de fato dar credibilidade? Então é muito difícil encontrarmos aquilo que de fato seja o ideal, seja uma referência. E por que a gente precisa de referências? Por que a gente precisa de modelos? Para tudo, irmãos. Um filho vai precisar de um modelo de pai. Do contrário, ele vai ter uma paternidade distorcida. Uma filha também vai precisar de um referencial de mãe. Porque, do contrário, ela terá uma maternidade também distorcida. E para tudo na vida, dependendo da sua área, você escolheu alguns referenciais. Pessoas que se destacam, pessoas que passam credibilidade, sejam profissionais, sejam técnicos, enfim, professores. A gente sempre busca por referências. Por que isso, irmãos? Porque uma das maneiras mais eficazes da gente aprender é por imitação. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, coisas do dia a dia, do cotidiano, que a gente se aventura a fazer. E eu lembrava, e eu dizia para ela: amor, eu tive alguém a quem eu imitei, meu pai. Naquela época não existia esse negócio de marido de aluguel, não. Então, meu pai, eu lembro que ele tinha um caixote, era uma caixa, um baú, é o que vem na minha mente, uma coisa muito grande num quarto da nossa casa, onde ele guardava suas muitas ferramentas. E meu pai sempre estava ali ajeitando uma coisa ali, ajeitando mais ou menos como alguns irmãos aqui, que tem uma caixa de ferramentas que, né, não se contentam em ver algo assim defeituoso, quebrado, já correm lá para arrumar. E eu lembro que meu pai me foi esse tipo de pessoa no qual eu me mirei para imitar. Eu lembro que eu ia lá naquela caixa grande
eu abria, eu pegava, ele só dizia assim, tenha cuidado para não se cortar. Mas eu podia mexer e eu pegava aquelas ferramentas lá, não sabia nem como usava direito, mas já começava a tentar imitar o meu pai, porque a gente aprende mais, ou uma das melhores maneiras é por imitação. Quando você está treinando alguém, Jesus fez assim. Jesus, ele primeiro mostrava como ele fazia, depois dava aos discípulos a oportunidade de fazer como ele, supervisionando. E depois disse assim, agora vocês vão e faz. Agora vocês podem ir sozinhos, porque vocês já passaram pela experiência. Eu já passei como era, vocês comigo fizeram, e agora vocês podem fazer só. Então, imitação, isso é bíblico, irmãos. Paulo disse para aquela igreja lá, os Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitação. Os discípulos uma vez viram Jesus orando. E aquilo, irmãos, certamente mexeu com eles a ponto deles chegarem para Jesus e dizerem, Jesus, nos ensina a orar. A gente quer orar como o Senhor ora. Imitação. Hebreus capítulo 13, versículo 7, vai dizer assim também, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida deles, como é que eles terminaram a vida? Certamente, quando ele faz essa menção, é porque esses homens tinham terminado bem a vida. Não bem financeiramente, não é esse bem que a gente está moldado a imaginar que seja. É um bem na fé. É alguém que terminou bem com Deus. É alguém que terminou como Paulo terminou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não perdeu a fé, portanto, digno de ser imitado. E eles assim, imitem a fé que eles tiveram. Terceira carta de João, o versículo 11, vai dizer assim, amado, ele estava se dirigindo a um personagem chamado Gaio, e ele disse assim, amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. Terceira carta de João, versículo 11, não imite o que é mal, diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, não imite o que é mal, mas imite o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. Olha o que ele diz, irmãos, ele fala que é possível imitarmos o que é mal. Assim como é possível imitarmos o que é bom, a gente também pode pegar e assimilar e começar a fazer coisas que a gente viu o outro fazer e que não estavam certas. E ele disse assim, não faz isso. Você pode até ser inclinado a imitar o mal, mas não faz isso. Porque do contrário, você jamais viu a Deus. Você não conhece a Deus. Mas se você imita o que é bom, toda prática do bem procede de Deus. Irmãos, se a gente pode imitar o que é mal, então a gente precisa procurar bons modelos, bons exemplos, boas referências. Isso é assimilação, gente. Às vezes a pessoa convive com a prática do mal diariamente. Por exemplo, a criança é submetida a ver o pai falando alto com a mãe, brigando com a mãe, xingando a mãe. Mesmo o menino ali se sentindo mal diante daquele quadro, daquela cena, irmãos, é muito comum quando ele chegar na sua vida adulta, casado, ele fazer o mesmo que seu pai fazia. É muito comum. Meu sogro dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, saúde ninguém pega. Você sentar do lado de uma pessoa doente, é capaz de você sair doente. Mas se você sentar do lado de uma pessoa 100% saudável, você não vai sair 100% saudável, porque aquela saúde passou para você. E ele dizia assim, a gente só pega o que é ruim. E pensando, não é verdade? A gente olha, irmãos, para aquele mau exemplo e a gente muitas vezes se vê fazendo igual. Ele diz, não imite o que é mal, imite o que é bom. Irmãos, pensando nisso, nós como igreja, a gente precisa olhar para igrejas que são referências.
E pensando nesse texto que lemos agora, irmãos, uma igreja, eu posso dizer uma igreja jovem, porque hoje a igreja é uma igreja já passada aí com alguns anos, né, caminhando com Deus, com Jesus, aí pelos seus 2000 e poucos anos. A igreja está nessa idade hoje, a nossa vai fazer 25, mas a igreja de Jesus na terra já está aí há 2000 anos e alguma coisa. Mas aqui, irmãos, quando essa igreja em Jerusalém é mencionada, ela está bem perto do momento da conversão do Saulo. Você vê que o texto é o texto que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. E os estudiosos, os pesquisadores datam a conversão de Saulo por volta de 33 a 36 depois de Cristo. Então a igreja tinha pouco mais de 30 anos nessa época. Uma jovem ainda por considerar, né? Uma igreja jovem. E assim tão jovem, mas cheia de princípios, é lógico, não perfeita, mas cheias de princípios válidos para a gente se valer como referenciais, como coisas boas a serem imitadas. E a primeira delas, irmãos, eu quero destacar 4, mas a primeira delas diz assim, ela tinha paz. Diga comigo, essa igreja tinha paz. O texto vai dizer assim, essa igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. É óbvio, irmãos, que o contexto aqui fala de uma pausa com relação às hostilidades que a igreja estava enfrentando, principalmente pela conversão do Saulo. Saulo tinha convertido e ele começou a dar uma dor de cabeça para os judeus. Ele era um fariseu, ele era um judeu extremamente religioso, ele tinha ido a Damasco para prender cristãos, ele converte, você sabe essa história, e assim que ele converte, irmãos, ele não fica assim sentado, vou ficar sentado aqui, fazer nada não, ele começou já a pregar, ele já foi convertendo e já foi pregando, e já foi falando de Jesus, e isso começou a incomodar, a ponto de Paulo ter que ser tirado às pressas de cena. Então ele desce no 6º, isso está no capítulo 9. Os judeus pensavam, verso 29 e verso 30 desse capítulo, estavam pensando, maquinando uma maneira de matar Paulo. Vamos matar esse homem. E aí os irmãos, percebendo, irmãos, o risco que aquele novo convertido corria, tiraram Paulo de cena. Por algum tempo Paulo fica no anonimato, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero mostrar para você que começou ali uma incitação, uma hostilidade, não somente contra Paulo, mas contra a igreja. Tirando Paulo de cena naquele momento, a igreja começou a desfrutar de um curto período de tranquilidade. Eu digo curto, irmãos, porque a igreja, de fato, nunca viveu longos períodos de tranquilidade. A igreja verdadeira, irmãos, ela nunca viveu uma tranquilidade, uma situação de nunca incomodar ninguém. Se isso não está acontecendo, irmãos, é porque Deus está permitindo um tempo para a gente pregar o evangelho com mais liberdade, mas nunca para a gente descansar. Porque a igreja, irmãos, ela incomoda. A mensagem que a igreja traz, ela incomoda, ela não agrada. A Bíblia diz que vai chegar um certo tempo em que as pessoas terão como que comichões nos ouvidos. Elas não suportarão ouvir a sã doutrina, mas se cercarão de mestres que elas mesmas colocarão para se alimentarem, falando coisas que agradam, falando coisas convenientes, mas a igreja que prega a palavra do Senhor, a palavra que confronta, ela vai começar a passar por certas hostilidades. Mas esse momento, por curto que possa ter sido, foi um momento que a igreja estava tranquila, sem tantas hostilidades e perseguições. Mas eu queria pensar a paz
de uma maneira mais ampla. A igreja tinha paz, e é certo que essa paz se demonstrava em outros níveis também. O primeiro nível, irmãos, é a paz com Deus. Uma igreja, irmãos, que é igreja, ela tem paz com Deus, porque senão não é igreja. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós éramos inimigos de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Sara, por favor, coloca para a gente. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado trouxe uma inimizade. Veja, a pior coisa na vida de um ser humano é ele imaginar que Deus é o seu inimigo. Porque, irmãos, o homem, por mais distante que possa estar de Deus, no momento do aperto, é muito comum ele clamar por quem? Meu Deus, me salva, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Mas e se Deus for o seu inimigo? Ou se ele se tornar o inimigo de Deus? Isso aconteceu, irmãos, com o pecado. Romanos 5,10, você vai ver o seguinte: porque se nós, quando inimigos. Veja que o texto é muito claro em dizer a nossa condição diante de Deus. Era de inimizade, irmãos. Uma pessoa inimiga, ela não consegue estar junto. O profeta diz assim: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então o inimigo, ele não consegue estar perto do seu inimigo. Então isso traz uma ideia de afastamento. O homem estava afastado. A sua vida era hostil, a sua vida era de inimizade. E portanto ele estava longe. Mas o texto também vai dizer que fomos reconciliados com Deus. Mediante, ou seja, por causa da morte do seu filho. E muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, irmãos, estávamos afastados. Havia uma condição de inimizade, havia uma condição de distanciamento. E aí vem Jesus, dando a sua vida, e Romanos capítulo 5, versículo 1, que é o texto ouro da reforma, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Já não somos mais seus inimigos, já não somos mais aqueles que têm que ficar distantes dele, porque a nossa vida não combina, porque a nossa relação não acontece, mas agora existe paz com Deus. Eu posso me aproximar dele, eu posso nutrir uma amizade com Deus. Agora existe paz entre nós, não mais inimizade, mas uma paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa é a paz que a igreja deve viver. Nem todo mundo que frequenta uma igreja ainda desfruta da paz com Deus. Nem todo mundo ainda, de fato, creu a ponto de confiar sua vida a Cristo e receber dele aquilo que ele chama de justificação. Justificados, irmãos, é quando Deus pega um homem pecador como eu e você. Vem cá, Jair. É como se Deus olhasse. O Jair está aqui, ele está representando a humanidade. Ele é inimigo de Deus. Deus olha para ele e diz assim: você não pode entrar no meu céu, você não pode entrar na minha presença, você é indigno. Aí vem Jesus. Aí Jesus vai e morre pelo Jailton. E a justiça de Cristo, porque ele foi perfeito, nele não houve pecado, nele não houve engano, nele não houve justiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo cordeiro precisava ser um cordeiro perfeito. Ele não podia ter defeitos. Então, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, foi imputada sobre o Jailton. Não é que Jailton, representando o homem, ele é justo, não, ele é pecador. Por isso que ele está distante de Deus, inimigo de Deus. Mas a justiça veio sobre Jailton. A justiça de Cristo está sobre ele. Então Deus, quando olha para o Jailton, ele não vê mais o ser imperfeito. Ele vê a justiça do seu filho perfeito,
que agora está sobre ele. Ele foi justificado por meio da fé. Ele não fez uma atitude sequer, ele apenas recebe. Ele é o sujeito passivo. O ativo foi Cristo, ele que deu a vida. Jailton apenas recebe a justiça. Por isso que ele diz justificados, ou seja, é uma ação que vem de fora, e foi Cristo quem promoveu, e isso é por meio da fé. Por causa dessa justificação, Jailton tem paz com Deus. Jailton pode se aproximar de Deus. Jailton agora não é mais inimigo, mas é amigo de Deus. Eu já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Vamos aplaudir a vida do Jailton. Obrigado, Jailton. Então, igreja, que a igreja tem paz com Deus. Igreja, que a igreja tem paz consigo mesmo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a paz? O mundo dá paz? Dá sim. Você sabe como é a paz do mundo? Jesus disse isso. Não dou a vocês a paz do mundo, ou seja, o mundo tem uma paz. É uma paz condicional. É uma paz movida pelo bem-estar. Então, se você está com dinheiro, está com saúde, se existe um momento que você está próspero, então você tem uma certa paz. Isso é a paz do mundo. E quando as coisas são tiradas, quando a situação ela sofre um revés, a paz vai embora. Do mesmo jeito que ela veio, ela vai. Essa é a paz do mundo. E Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz. Não dou a vocês como o mundo dá. Por isso que depois ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, irmãos, a paz que Cristo dá não é uma paz condicional a alguma coisa. É uma paz que vem de dentro para fora. É uma paz produzida por meio dele. Salmo 4, eu queria que a gente visse 2 versículos do Salmo 4. Salmo 4, versículo 1, se você quiser abrir na sua Bíblia, se você quiser esperar a Sara colocar ali no telão, pode também. Mas se você já quiser ir abrindo, para você já conferir na sua Bíblia, é muito interessante. Porque o Salmo 4 vai dizer assim, veja que o Salmo é uma oração de alguém que está angustiado. Ele vai dizer, responde-me quando clamo, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja que o verso 1 começa com angústia. Uma sensação de injustiça que estava cometendo o coração desse homem. É tanto que ele clama ao Deus da sua justiça. É interessante, irmãos, porque o último versículo termina diferente. Enquanto o versículo 1 começa com angústia, o verso 8 termina com paz. Ele vai dizer assim, vai para o verso 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Veja, irmãos, essa é a paz que Jesus dá. A gente passa por aflição, a gente passa por provas, por angústias. Ele começa com angústia, porque a gente não está livre dela. Quem sabe ele inicia o dia dele assim, a manhã dele começa assim, mas a noite dele termina, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Veja, queridos, essa é uma paz que Deus dá ao ser que confia nele. Àquela pessoa, e qual é o segredo disso, irmãos? É justamente o que no verso 8, no final, vai dizer, só tu, Senhor, a minha paz não vem por conta das circunstâncias, vem porque eu confio no Senhor, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A minha confiança está em ti, ó Deus. Então essa é a paz que nós vivemos conosco.
A música diz: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Irmãos, e essa igreja tinha paz. Perseguida, sim, muitas vezes. Angustiada, várias vezes. Mas ela sabia que só o Senhor fazia com que ela repousasse segura. Essa igreja tinha paz. Eu pergunto, e você? E nós? Pastor, eu estou vivendo prova, mas isso não quer dizer que você não tenha paz. Prova, todos nós vamos enfrentar. Mas a consciência de que Deus nos sustenta, a certeza de que Deus está conosco, faz o nosso coração descansar. Diga glória a Deus. Irmãos, além da paz com Deus, paz consigo, nós precisamos ter paz com os outros. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 10, se você quiser abrir, até para evitar aquela sonolência que quer nos pegar de forma sorrateira. Vamos lá abrir. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A primeira parte do verso vai dizer assim: procurem viver em paz com algumas pessoas, porque tem gente que não dá, tem gente que é chata, tem gente que é insuportável, tem gente que não dá para... É assim, irmãos? Procurem viver em paz com todos. Quem são todos? São todos. Todos são todos. Seu colega de trabalho, seu professor que não gosta de crente, seu vizinho que odeia música evangélica, e quando você sai com a sua Bíbliazinha, ele já te olha atravessado. Com todos, procurem, ou seja, é uma busca, é uma atitude nossa, é uma ação que vamos ter que ter. Procurem viver em paz com todos. Olhou atravessado para você, dá um bom dia para ele, dá uma boa noite. Se não responder, problema de quem não teve educação, irmão. Mas você tem. Amém? Mas nós temos. Então vamos procurar viver. Por que crente, irmão, crente não pode entrar em barraco? Crente não pode entrar em briga. Escandalizar o evangelho brigando no meio da rua, xingando o vizinho. Não, irmãos, a gente muitas vezes vai sofrer isso. Agora a gente promover, never. Gostou? Estou fazendo Duolingo. Irmãos, procurem, tem que ser uma ação nossa. Faça de tudo, pastor. Eu faço de tudo, fiz campanha, eu orei, eu fiz o que pude, dei presente, fiz um bolo, levei na casa dela, levei na casa dele, fiz tudo. Aí tem um texto que eu queria que a gente lesse também. Romanos 12, 18. Paz com Deus, paz consigo, paz com os outros, implica também que muitas vezes a gente não vai conseguir, mas a gente não vai parar de tentar. Porque a Bíblia vai dizer assim: se possível, se você não conseguiu abrir, lê ali na tela. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Há uma concordância que tem que ser com todas as pessoas. Tanto o texto de Hebreus quanto de Romanos. A paz tem que ser com todos. Agora, existe uma condição aí, que muitas vezes a gente não vai conseguir, porque não depende mais de nós, depende do outro. Você diz assim: ô fulano, nossa, cara, a gente é família, a gente é primo, a gente é parente. Aí se a pessoa olha para vocês assim: mas eu não gosto de crente, sai da minha casa. Isso não depende de você mais. E a casa não é sua. Você não vai entrar lá. Quem entra sem ser convidado é ladrão. Então a gente sai. Não depende de nós mais. Mas a partir do momento que disser assim: fulano,
as minhas portas ou as portas da minha casa estão abertas. Aí você vai dizer, agora eu não vou? Não vou. Agora você vai ter que vir aqui de joelho. Tem crente que é assim, birrento, mas você não é. Amém ou não? No que depender de nós, tenhamos paz com todas as pessoas. Crente tem que ter paz. Crente não pode ficar inimigo das pessoas. Crente não pode. Crente tem que ser bem educado. Crente tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Crente tem que ser um modelo, irmãos. Diga glória a Deus. Temos que exalar paz. Irmão, só dá paz quem tem paz. Gosto de sair com a pastora Tássia, porque ela dá paz para todo mundo. A gente para em qualquer lugar, ela, bom dia, paz do Senhor. Aí eu disse assim, é crente, amor? Ela, não sei. Tá bom, se ele quiser ficar, fica, né? Se ele não quiser, volta para nós, então. Mas, irmãos, depende de você, tenha paz com todas as pessoas. Então, essa igreja tinha paz. Igreja que fica brigando com outra igreja, igreja que fica disputando com outra igreja, igreja que fica falando mal de outra igreja. Irmão, não pode, isso não é modelo do reino. Modelo do reino é paz. Ter paz. Amém, gente? Segunda qualidade ou referência dessa igreja é que ela tinha edificação. Além de paz, o texto vai dizer que ela edificava-se. É interessante porque isso já é uma ação em conjunto. A igreja, ela procurava trabalhar de maneira que ela crescesse, que ela fosse edificada. Essa palavra oikodomos no grego significa edificar a partir da fundação. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. E qual é o fundamento da igreja? É Cristo. Ele é a pedra sobre a qual nós estamos firmados, sobre a qual seremos e estamos sendo edificados. Ninguém pode pôr outro fundamento. É Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal que foi rejeitada, mas a pedra que foi eleita como preciosa para com Deus. É sobre Jesus que somos edificados. Então, irmãos, edificar a partir de um fundamento, mas também significa restaurar, reparar algo que já está sendo construído. Eu não sei se foi de Martinho Lutero essa frase, que diz que uma igreja reformada, ela está sempre se reformando. Significa dizer, irmãos, que nós começamos uma construção, mas se existem áreas da igreja que nós vamos tendo a percepção que precisam ser restauradas, nós precisamos trabalhar para isso. Por muito tempo, alguns elementos, eles foram ficando esquecidos. Eu lembro de uma época, na década aí de 90, anos 2000 também, em que nunca se falou tanto sobre louvor e adoração. Há um tempo bem para trás, isso não era mencionado. Outras épocas, Deus vem trazendo à tona o evangelismo. Não que essas coisas nunca existiram, mas que são áreas que precisam ser fortalecidas. É como se tivesse uma trinca e que precisasse ser fortalecida. É como se fosse uma parte da construção que tivesse ainda precisando de um fortalecimento. Então, o Senhor vai fazendo isso pela própria igreja. Nós vamos trabalhando na edificação do corpo de Cristo. E isso acontece, irmãos, de algumas maneiras. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja se edifica pelo ensino das Escrituras. O texto vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, quando a Bíblia fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, isso faz menção às Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, profetas e apóstolos. Então, irmãos, a igreja é edificada no ensino das Escrituras. Qual parte delas? Toda ela.
toda escritura é divinamente inspirada, é apta para instruir, para corrigir, para consolar. Ela tem toda a bagagem, toda a carga necessária para a igreja ser edificada. Irmãos, a igreja não precisa de um outro alimento a não ser a palavra. Não, nós vamos trazer aqui um livro de psicologia. Irmãos, é uma matéria afim, que vai poder enriquecer, mas nunca, irmãos, substituir. A nossa fonte, irmãos, de edificação se chama Palavra de Deus. Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. É nessa palavra que a igreja tem sido edificada ao longo dos anos. E é nessa palavra que ela permanecerá sendo edificada. Caso seja substituída, toda edificação será frágil e com o tempo ruirá, porque não vai ter consistência. A única que dá consistência é a palavra. Então, irmãos, a gente precisa estudar, a gente precisa participar de escola dominical, a gente precisa participar de estudo bíblico, a gente precisa ler em casa, a gente precisa ser estudioso da Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia, compreender as Escrituras, orar por compreensão, como o salmista diz: ah, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Irmãos, as Escrituras fazem parte da edificação da igreja. Além disso, ele diz que a igreja edificava-se a si mesma, além do ensino, o serviço e o uso dos dons de cada membro. Efésios capítulo 4, versículo 15, vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo, e eu queria que você prestasse atenção nisso que vamos ler agora, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, quando existe a justa cooperação de cada parte, a igreja é formada por várias partes. O seu corpo é formado por vários membros. E quando existe uma cooperação de todos os membros, e eu gosto dessa palavra justa cooperação, porque nem é de mais e nem é de menos. Se você pegar e só exercitar um lado do seu corpo, se você pegar peso somente com o seu lado de força, por exemplo, você vai ficar desproporcional. Você vai ficar mais forte de um lado e menos de outro. Por isso que tem que ter a justa cooperação de cada parte. Imagine que você tenha 2 rins, como você tem, ou deveria ter. E só um diz assim: não, já tem outro ali, eu vou ficar tranquilo, eu vou tirar umas férias, não vou trabalhar não. Você vai ficar prejudicado de alguma maneira. Então, cada parte tem que cooperar. Você está entendendo isso? Você e eu somos parte desse corpo. E nós precisamos, irmãos, isso é justo. Que cada um de nós compreendamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E sabendo que Deus nos chamou para fazer, estarmos dentro daquilo que é confiado a nós. Eu recebi do Senhor algo para dar ao corpo. Eu vou trabalhar pelo corpo. Eu vou servir de acordo com o dom que Deus me deu. Então, quando eu faço isso, o irmão faz o dele e a irmã faz a dela, o corpo cresce. Essa igreja, irmãos, além de paz, ela trabalhava na edificação. Por isso eu quero encorajar você a saber aonde Deus te colocou. Qual parte desse corpo lindo que é o corpo de Cristo Deus te colocou para ser um membro em funcionamento. O que você tem a desempenhar no corpo? Eu não sei, pastor. Eu venho, legal, vou para casa, não tem um significado. O que é que eu tenho que fazer na igreja, irmãos? Vai orar, porque Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu capacidades
para você servir ao corpo. Se você não serve, você está prejudicando, não é somente você, é o corpo inteiro, é o corpo todo. Está sendo prejudicado porque eu me eximi de fazer a minha parte. Então, queridos, essa igreja trabalhava na edificação de si mesma. Além de ter paz, além de se edificar, essa igreja tinha temor. Eu já estou caminhando da metade para o final, já estamos descendo a montanha. Essa igreja, diz o texto, caminhava no temor do Senhor. Então vamos lá, tinha paz, diga comigo, essa igreja tinha paz, essa igreja edificava-se a si mesma. Veja, ela não esperava alguém de fora para trazer edificação a ela. Ela mesma trabalhava na sua edificação. E além disso, essa igreja vai mostrar o texto que tinha temor. Essa igreja caminhava, eu gosto dessa palavra, caminhando no temor do Senhor. Significa que aquela igreja se movia, ela andava diariamente com uma sensação da presença de Deus com ela. Caminhar no temor é você acordar sabendo que Deus está com você. É você se levantar e ir para o seu dia, seja as tarefas domésticas, seja o seu trabalho, sejam os seus estudos, seus afazeres, naquela certeza que o Senhor está do seu lado, naquela convicção de que você leva consigo a presença de Deus. Para onde você for, Deus está com você. E isso, irmãos, deve causar um temor no nosso coração. Essa consciência da presença de Deus deve trazer ao meu coração um desejo por uma vida santa. O texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, vai dizer o que é o temor do Senhor. Aí você diz assim, pastor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim, mas existem elementos que compõem o temor do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 13, vai nos falar assim: o temor do Senhor consiste em... Olha que texto. Odiar o mal. Odiar tudo que Deus não se agrada. É quando você olha e você tem a opção de mentir. E quando aquilo passa pela sua consciência, você que carrega em si a presença de Deus, a ideia de contar uma mentira deve trazer uma repulsa no seu coração. Você deve olhar para aquela escolha e dizer assim: eu odeio essa opção que me é dada, eu não vou mentir. É quando eu começo a olhar para o que Deus olha, e Deus olhando para aquilo, Ele vai dizer assim: não gosto, isso é mal, isso não é bom. Essa inveja que você está sentindo, esse ciúme que você está sentindo, essa indiferença com o outro que você está sentindo, essa amargura que você está sentindo, esses pensamentos que você está tendo, isso é coisa má. E quando eu percebo isso, irmãos, eu começo a odiar. Eu não quero viver isso. E quando eu começo a odiar, irmãos, a minha vida toma uma outra postura. Quem odeia o mal, ele vai amar o que é bom. Ele vai amar o bem, ele vai amar fazer as coisas certas, ele vai amar praticar a justiça, ele vai amar praticar misericórdia, ele vai amar fazer o que Deus ama. É o lógico, é o coerente. Se isso daí é o temor, porque eu fico pensando que tem muita gente que entende o temor errado. Porque eu já vi muita gente dizendo assim, fulano está desviado, fulano está na gandaia, fulano está fazendo e aprontando, mas ele teme ao Senhor. Mentira. Quem fala isso está falando ou por falta de conhecimento, porque não entende o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, meu irmão, é odiar o mal.
é afastar-se do mal. Se eu odeio aquilo que eu odeio, eu vou me afastar. Sim ou não? Se eu odeio pimenta, e eu odeio pimenta. A biquinho não, a biquinho é boa. Mas aquelas coisas lá de Malagueta, de Carolina Reaper, e não sei o que tá, vai para longe de mim. Afasta-te de mim. Irmãos, eu não quero, sério mesmo, eu estou falando, Deus me livre, vai para bem longe. Um dia eu fui, papai pega uma pimenta, fui pegar a bendita da pimenta e não percebi que ficou no meu dedo, fui esfregar o olho, já ouviu isso? Pimenta nos olhos dos outros é refresco? Pois bem, eu não gosto de pimenta. Então, porque eu não gosto, eu vou me afastar. Eu não quero aquilo perto de mim, nem no meu prato, de jeito nenhum, nunca. Quem odeia o mal, irmãos, vai se afastar. Quem odeia o mal vai olhar para o pecado e vai dizer, não, estou fora. Então, temor do Senhor é uma vida de consciência da presença de Deus. E quando eu tenho uma vida de que Deus está sempre comigo, eu vou me afastar. Eu vou odiar o que é mal. Você já imaginou uma igreja assim, irmãos? E essa é uma igreja que a gente está tendo dificuldade em ver nos nossos dias hoje. A igreja tem amado o que é mal. A igreja tem amado o que Jesus não ama. Muitas vezes proceder, muitas vezes um vício, um pecado. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não vá lutar contra os nossos pecados. Sempre a gente vai ter que lutar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que na nossa luta contra o pecado, ou seja, sempre a gente vai ter que lutar contra o pecado. Mas, irmãos, à medida que eu aceito o pecado, a condição do pecado, e eu me familiarizo com ela, e eu começo a abraçar aquilo dali, a acolher aquilo dali, como algo normal, eu estou sem temor do Senhor. Quem está entendendo diz amém? Irmãos, uma igreja com temor, ela se afasta do que é mal, ela se aproxima do que Deus quer. Ela se aproxima de Deus, ela anda com Deus e ela se afasta do que Deus não gosta. Irmãos, o pecado levou Jesus para a cruz. Eu não imagino Deus amando o pecado. Foi o que mandou meu filho para a morte. Foi o seu pecado. Eu não imagino Deus amando isso. Ele ama a mim, Ele ama você. Ele ama a nós, pecadores, mas o pecado jamais. E para terminar, a igreja tinha paz, a igreja edificava-se, a igreja caminhava no temor. E para finalizar, ele vai dizer que além do temor, ela caminhava no consolo do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Isso significa que essa igreja, ela tinha coragem. Pastor, como assim? Irmãos, essa palavra paráclesis, é uma palavra grega, é a mesma de Espírito Santo, ele é o Paráclitos. Ela significa, o consolo aqui, significa encorajar. É dar coragem, é colocar dentro da pessoa ânimo, coragem, disposição, forças. Não é um consolo que deixa a gente passivo, não é um consolo que deixa a gente morgado, sentado e chorando com a cabeça assim, não. É um consolo que nos levanta, é um encorajamento. E quem faz isso é o Espírito Santo, é o Consolador, é Ele que nos põe de pé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu queria que a gente lesse esse texto, eu já estou caminhando para o final. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, porque Deus, leia comigo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, isso me dá uma ideia de encorajamento.
É quando o Senhor vê a igreja muitas vezes paralisada pelos seus medos, paralisada pelas suas angústias, paralisada por diversas situações, e o Espírito de Deus, ele enche aquela igreja de consolo. Como assim, pastor? De coragem, de ânimo. Levantai-vos, vamos embora. Aqui não é o lugar do vosso descanso. Vamos caminhar. Deus nos deu um espírito, não foi de covardia nem de medo, mas de poder. Esse poder é dínamos, é como se fosse uma bomba. É a mesma expressão usada para dinamite. É quando existe um poder ali que vai ser liberado. Eu gosto da palavra que Miqueias, o profeta, no capítulo 3, enquanto ele fala dos outros falsos profetas, que estavam sem visão, sem profecia, sem direção, Miqueias capítulo 3 vai dizer assim, versículo 7, os videntes serão envergonhados, os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Essa era a condição, irmãos, daqueles que se diziam profetas na época de Miqueias. Havia uma corrupção no âmbito dos profetas, no âmbito sacerdotal, no âmbito religioso, mas ele vai dizer assim, quanto a mim, eu gosto dessa mudança, dessa direção que Miqueias dá sobre a situação. Quanto a mim, tem muita gente aí que não está recebendo visão de Deus, tem muita gente aí que está humilhado, que está colocando a mão sobre a boca porque não tem resposta, não tem palavra de Deus. Mas quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força. Tem outras versões que diz coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha só, eu só tô cheio de coragem, eu só estou cheio de justiça, porque eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Então, quem movimenta a igreja, irmãos, quem levanta a igreja para que ela cumpra o seu propósito, e digo, em dias penosos, em dias difíceis, em dias trabalhosos, é o Espírito Santo. Por isso que a igreja tem que buscar o Espírito Santo. Por isso que o crente tem que dizer, Deus me batiza com o Espírito Santo. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Irmão, não é uma escolha, não é uma opção, é sobrevivência. Crente vazio, irmãos, crente que deixou a lâmpada apagar, ele vai morrer. O fogo deve arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos em oração clamar por Ele, clamar pelo seu derramamento, clamar pelo seu poder, clamar para que Ele nos levante, nos encoraje, nos dê forças para a gente cumprir o propósito do Senhor. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando os discípulos estavam ali depois que Jesus tinha sido morto, eles se trancaram num quarto fechado. E diz que Jesus ele atravessa aquele ambiente sem que abra-se porta nenhuma. Jesus já tinha um corpo glorificado. E ele entra naquele lugar e ele diz assim, paz seja convosco. E ele começa a instruir. De repente ele sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos, aquele momento para nós significava um grande derramamento que aconteceria lá em Pentecostes. Quando de fato não veio apenas um sopro, mas um vento impetuoso, um som que encheu toda a casa. E não apenas os 11 discípulos, porque um já tinha partido, mas não apenas os 11, mas todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Irmãos, eu quero te encorajar. Nós somos uma igreja renovada. Nós somos uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Uma igreja que crê nos dons espirituais, na manifestação deles, com ordem da essência,
mas cremos no Deus que está em movimento. O Espírito de Deus, lá no Gênesis, ele não estava parado sobre a face das águas, ele pairava, ele se movia, ele se manifestava, trazendo poder àquele caos existente. Irmãos, quando o Espírito Santo está, não existe uma paradeira, existe um movimento espiritual. Nós somos restaurados, nós somos tocados, nós somos curados, nós ministramos, nós abençoamos, somos abençoados, nós somos fortalecidos, nós somos consolados, somos encorajados, somos cheios de poder para caminhar, para continuar no propósito que Deus nos colocou. Portanto, queridos irmãos, que a gente de fato seja essa igreja que busque a presença do Paráclitos, que nutra esse envolvimento. Eu gosto sempre de terminar um culto com o que a gente chama de bênção apostólica, que está lá em Coríntios 13, que diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, mas ele termina dizendo assim: e a comunhão do Espírito. Então o Espírito Santo, irmãos, ele quer ter comunhão. Comunhão com o homem, comunhão comigo, comunhão com você. Aleluia. Ele habita em nós, meus irmãos. Ele não está aqui do meu lado, ele está em mim, ele está em nós. E ele nos encoraja, nos consola, nos põe de pé. Portanto, vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Vamos buscar o poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos movimenta, que nos encoraja, que nos enche de força, de poder para a gente caminhar. Irmãos, um dos efeitos visíveis, que a gente está falando de efeitos que a gente via paz. Quem vê paz? Não, a gente vê os frutos da paz. A edificação. A gente vê os irmãos trabalhando e a igreja vai crescendo, mas não é crescendo prédio, irmãos. É a edificação, é a qualidade da igreja. A Bíblia fala do temor. Ninguém vê o temor, vê o fruto do temor. É quando aquela pessoa começa a odiar o mal, se afastar do pecado. Ela também vai ser cheia de coragem, do consolo do Espírito Santo. Mas um resultado visível, finalizando Atos capítulo 9, versículo 31, vai dizer que o resultado era: e assim a igreja crescia em número. A igreja aumentava, vinha mais gente. Porque quem não quer estar numa igreja como essa? Quem não quer fazer parte de uma igreja como essa? Irmãos, eu não estou falando de perfeição, estou falando de modelo, estou falando de referência. Era uma boa referência. Eu oro, irmãos, para que Hebron, perfeitos nós nunca seremos como igreja. Enquanto aqui na terra, nunca seremos perfeitos. Eu, a começar aqui, e você aí, nós nunca seremos perfeitos. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: desista. Porque aqui você nunca será perfeito. Estamos sendo trabalhados, estamos em construção. O Espírito Santo está trabalhando. Mas perfeição, irmãos, é quando aquele que é perfeito se manifestar. E assim seremos como Ele é. Amém? Mas enquanto isso não acontece, que a nossa vida seja uma referência. Que a nossa vida seja uma boa referência. Porque tem referência ruim também, né? Que seja uma boa referência. Que as pessoas, quando olharem para mim, para você, dizem assim: é uma pessoa que eu posso imitar. É uma pessoa que tem temor. É uma pessoa que não anda brigando com as pessoas, tem paz. Está passando aquela luta lá, mas olha o semblante dela. Aquela pessoa é diferente, ela tem um ânimo, ela tem coragem para enfrentar os desafios. Boas referências. Que as pessoas olhem para Hebron, irmãos. Não vai ver perfeição, mas que vejam uma referência. Amém? Que diga assim: eu acho que eu vou naquela igreja. E quando ela chegar aqui, ela olhe para mim, para você, e diz assim: nossa,
Ele é uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Pior coisa é quando alguém entra e diz assim: misericórdia, aquela pessoa é daquela igreja. Nossa, ele já me xingou tanto. Nossa, Deus, ele é barraqueiro. Ele já foi na porta da minha casa, jogou pedra. Eu digo isso, irmãos, porque eu já tive contato com pessoas assim. Eu já morei em alguns lugares, eu já tive vizinhos crentes e mais, que se diziam ministeriados, missionário, que gostava de um barraco, brigava com todo mundo do prédio. Irmãos, isso daí nunca foi um exemplo. Que as pessoas olhem para nós e digam assim: ele nunca me xingou, glória a Deus. Ela nunca jogou pedra na minha casa, aleluia. Uma pessoa boa. Amém ou não, irmãos? Vamos orar? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve a ser esse tipo de igreja que serve de referência. E quem o Senhor quiser acrescentar, vai acrescentar. A igreja cresce. Veja, irmãos, essa não era a busca principal dessa igreja, era uma consequência. Por ela caminhar dessa maneira, a igreja crescia. Era uma causa e efeito. A igreja caminhava em paz, a igreja caminhava edificando-se, a igreja caminhava no temor e no consolo do Espírito Santo, e por conta disso, ela crescia. Deus mandava pessoas para aquela igreja. Amém, queridos? Que a gente faça a nossa parte e deixa Deus fazer a dele. Amém ou não? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero ser essa igreja, você quer ser também? Então começa a pensar, antes da gente orar, começa a pensar aí, tem alguém que você precisa pedir perdão? Vamos começar já por aí. Pastor, estou brigado. Olhe para a pessoa quer voar em mim, eu quero voar nela. Dá um giraia, um pontapé, quero jogar. Você já precisa tomar uma atitude hoje. Pelo menos, tentar entrar em contato com essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, testemunho pessoal. Uma vez, há um tempo atrás, um amigo nosso ele tinha uma expectativa, irmãos, que eu não podia corresponder, de que eu o ajudasse a restaurar uma área da vida dele. Eu tentei, fiz visitas à família dele, à casa dele, mas a Bíblia diz assim: é no que depender de você. Eu tentei restabelecer algumas coisas com ele e com a família dele, sem resultado. Ele queria, mas a família não. Resultado disso, ele ficou com muita mágoa de mim. Ele ficou decepcionado. E ele parou de falar comigo. E era um amigo, gente. Era um amigo. Não era alguém que eu tinha visto ali, não, vou ajudar. Não, era amigo, de ir lá em casa, eu ir na casa dele. E eu fiquei assim: ó Deus, mas eu tentei. Eu orei, eu fiz o que eu podia fazer, mas não depende nem dele, depende da família dele. E o Senhor disse assim: mas ele está magoado com você. E é verdade. Naquela época não tinha WhatsApp. Os telefonemas que eu dava, ele não atendia mais. Então o que foi que eu fiz? Mandei um e-mail. Mandei um e-mail pedindo perdão, me retratando por algo que, irmãos, eu não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada. Eu fui chamado assim para mediar, para ajudar, e eu não consegui. E eu pedi perdão. A resposta dele foi assim: se isso vai te deixar em paz, eu te perdoo. Ponto. Eu fiquei arrasado. Eu digo, só isso? Irmãos, eu fiz um texto lá, mandei um e-mail, pedindo, abrindo o coração, embora eu sabia que eu não tinha culpa nenhuma naquilo, mas ele só respondeu assim: irmãos, eu não estava fazendo isso para me deixar em paz, porque eu não estava em conflito, eu
não sabia eu sabia que eu não tinha feito nada. Mas eu queria reconectar. Por isso que a Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com todos. E eu entendi que aquilo não dependia de mim. Eu tinha feito o que eu podia fazer. De maneira que se eu encontrar com essa pessoa hoje, meu coração está plenamente aberto. Eu não sei da parte de lá. Mas eu quero te encorajar. Talvez você precise fazer isso. E não deixa para fazer muito tarde, não. Um amigo meu, ele me procurou uma vez assim: você vai comigo no cemitério? Eu digo: está amarrado. O que eu vou fazer em cemitério? Que convite é esse que você está me fazendo? Se fosse para uma cafeteria, mas para um cemitério, o que é que eu vou fazer lá, Elimar? Aí ele disse assim: eu preciso ir no túmulo do meu pai. Eu digo: misericórdia. Você é pastor, rapaz. Você está fazendo no túmulo do seu pai? Ele disse assim: eu tenho que ir lá. Porque eu tinha uma situação que não foi resolvida com meu pai. E eu morava em outro estado. E Deus me confrontou lá, enquanto eu morava em outro estado, a me reconciliar com meu pai. Meu pai estava muito doente, meu pai estava no hospital. E eu fiz uma carta para o meu pai. Naquela época não tinha e-mail não, tá, gente? Esse convite foi agora, um ano e pouco. Mas esse fato foi anos atrás. Ele escreveu uma carta para o pai, colocou no correio e mandou para Belo Horizonte. Só que naquele dia, o pai dele morreu. Naquele dia que ele mandou a carta, ligaram para ele e disseram que o pai dele tinha morrido. Ele pegou o transporte lá e veio, participou do velório, do funeral. Quando ele foi para casa, alguns dias depois, né, com a mãe dele, porque ele foi, no outro dia foi o velório e tal, a carta dele chegou. E o pai dele já estava enterrado. Não deu tempo do pai dele ler a carta. Então ele carregava, eu não sei se ele foi lá, eu não fui não, viu, gente? Eu não sei se ele foi, mas ele carregava um peso que ele podia ter resolvido antes. O que eu quero te dizer é isso. Talvez tem coisa que você está carregando aí e já dava para resolver. Pastor, mas e se a pessoa não? É no que depender de você, no que depender da outra pessoa, não é com você mais. Então eu quero te encorajar. Antes da gente orar, fecha os olhos. Se o Senhor está te mostrando alguém que você precisa ter paz, vai que essa pessoa entra aqui na igreja, gente, e diz assim: olá, barraqueira, olá. Tem alguém? Como é que você vai convidar essa pessoa para vir aqui um dia? Ou você nunca vai convidar? Como é que você vai falar de Jesus, o Deus da reconciliação, se você nunca procurou essa pessoa? O que depender de você, tenha paz com todos. Temor do Senhor. Tem alguma área que você precisa odiar? Eu odeio esse pecado. Eu odeio ter que mentir. Eu odeio ter que falar mal dos outros. Então, a partir de hoje, eu vou me afastar, porque eu temo ao Senhor. E na edificação, antes da gente orar, qual área Jesus está dizendo que você tem que trabalhar no reino? Irmãos, eu estou andando agora com um monte de folhetinho bíblico, folheto evangelístico dentro da minha carteira. Às vezes não dá tempo como eu gostaria de parar, falar de Jesus para uma pessoa, mas pelo menos um folhetinho eu vou deixar com ela. Qual área você precisa trabalhar no corpo de Cristo? Que Deus está te chamando para você servir e receber nessa noite o encorajamento. Talvez você está parado porque está faltando coragem. O Espírito Santo quer te encher de consolo, de coragem. Vamos orar. Já deu tempo de pensar? Então agora vamos orar. Coloca a mão no seu coração, levante sua mão, faça o que você quiser, fique de joelho, fique sentado, fique em pé, mas eu queria que você orasse nesse momento. Você que está em casa também.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nunca seremos uma igreja perfeita. Ah, meu Deus, a igreja do Senhor é composta de homens como eu, como os meus irmãos aqui. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós estamos na luta diária contra o pecado. Mas a minha oração, meu Deus, nessa época tão confusa que vivemos, faz de nós referência, Senhor. Faz a igreja do Senhor, Hebron, referência. Meu Deus, oramos, porque, meu Pai, nossa lâmpada não pode estar apagada, nossa lamparina não pode estar apagada, Senhor. Meu Deus, precisamos cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito como igreja aqui na terra. Então oramos nessa noite, Deus, a igreja do Senhor tem paz, tem paz consigo. Tira a inquietação, tira a angústia, coloca a paz que o Senhor dá, meu Pai. Não é a paz do mundo, é a paz que vem do alto. Também dá, Senhor, a oportunidade de estabelecermos paz com outras pessoas. Somos chamados a servir o príncipe da paz. Então que nessa noite, Senhor, haja reconexões sendo feitas. Meu Deus, eu também quero orar que possamos caminhar no temor do Senhor, caminhar nos edificando. Senhor, olhar para o irmão e dizer: eu vou servir a esse irmão, eu vou servir ao corpo, eu vou abençoar o corpo. Eu não vou viver para mim mesmo, eu vou viver para o bem do corpo. Porque se o corpo estiver bem, eu vou estar bem, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, levanta a tua igreja nesses dias, levanta a tua igreja com coragem, levanta a tua igreja com intrepidez, com ousadia. Pai, queremos caminhar, no encorajamento do Espírito, no consolo do Espírito, sem ficarmos prostrados ou paralisados diante das circunstâncias. Espírito de Deus, vem encher a tua igreja, vem encher a nós, Senhor, todo dia, Senhor. Caminhar na comunhão do Senhor, caminhar no consolo do Senhor. Meu Deus, como igreja, nós pedimos essa bênção sobre nós. E assim, os resultados, crescimento, expansão, tudo é consequência. Mas que o nosso olhar esteja na referência que o Senhor está nos chamando para ser, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de nessa noite, Senhor, ouvirmos a tua palavra, sabendo que ela é aquela que nos edifica. Muito obrigado, Senhor, e que o seu Espírito continue ministrando verdades ao nosso coração. Leva-nos agora em paz, leva-nos em segurança aos nossos lares, livra-nos do mal e dá-nos aquilo que o salmista viveu: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Pelo menos 3 abraços antes de você ir embora. Deus te abençoe, que a graça de Jesus, o amor do Pai e o consolo do Espírito seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Vá em paz em nome de Jesus.